Imagine uma pessoa sendo julgada por um pecado. Ela acaba de ser acusada de cometer um pecado terrível. Porém, essa pessoa condenada fala: Jesus perdoa todos os nossos pecados, então eu me arrependo desse pecado e tomo posse do perdão. Mas o juiz responde: esse pecado é imperdoável, você foi condenado. Hoje vamos falar sobre um assunto muito importante, o pecado que não tem perdão. Isso mesmo, há um pecado mencionado na Bíblia que é imperdoável e muitos de nós podem estar cometendo sem perceber. Então fique comigo até o final para entender tudo sobre isso e como podemos evitar cair nessa armadilha espiritual. Prepare-se para uma jornada de reflexão e aprendizado. Primeiramente, vamos definir e contextualizar o que é esse pecado imperdoável segundo a Bíblia. Em Mateus capítulo 12, versículos 31 a 32, Jesus diz: por isso vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. E se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no vindouro. Uau, isso é sério, não é mesmo? Essa passagem nos traz um alerta sobre a gravidade da blasfêmia contra o Espírito Santo. Para entender melhor, precisamos olhar para o contexto histórico e cultural em que essa passagem foi escrita. Na época de Jesus, as pessoas testemunhavam diretamente seus milagres e obras. Os fariseus, que eram líderes religiosos, viram Jesus expulsar demônios e curar enfermos pelo poder do Espírito Santo. No entanto, eles atribuíram esses milagres ao poder de Satanás, recusando-se a reconhecer a obra do Espírito Santo. Isso é o que Jesus chamou de blasfêmia contra o Espírito Santo, atribuir ao diabo as obras de Deus. Vamos entender isso de forma mais acessível. Blasfemar contra o Espírito Santo não é apenas dizer algo ruim sobre Deus. É uma atitude contínua de rejeição deliberada e consciente do poder e presença do Espírito Santo. É negar persistentemente a verdade, mesmo quando ela é claramente manifestada. Isso significa que alguém que vive em uma constante oposição ao Espírito de Deus, rejeitando sua obra e influência, está cometendo esse pecado imperdoável. Agora, quero compartilhar uma história que pode ilustrar bem esse ponto. Imagine um médico que pode curar qualquer doença. Ele oferece um remédio gratuito para todos que estão doentes. No entanto, algumas pessoas, mesmo vendo os resultados positivos em outros, se recusam a tomar o remédio, dizendo que é um veneno. Elas não são curadas, não porque o remédio não funcione, mas porque se recusaram a aceitá-lo. Assim é com a blasfêmia contra o Espírito Santo. Deus oferece seu perdão e salvação, mas se alguém persistentemente rejeita essa oferta, não há mais nada que possa ser feito para salvá-la. Para aprofundar nossa compreensão, vamos explorar alguns exemplos práticos e questões teológicas. A blasfêmia contra o Espírito Santo é muitas vezes mal compreendida e gera medo em muitas pessoas. Alguns acreditam que cometeram esse pecado apenas por terem pensamentos negativos sobre Deus ou o Espírito Santo. No entanto, é crucial entender que a blasfêmia contra o Espírito Santo não é um pecado cometido por acaso ou em um momento de fraqueza. É uma postura deliberada e contínua de rejeição. Historicamente, os teólogos têm debatido sobre a natureza desse pecado. Santo Agostinho, por exemplo, argumentava que a blasfêmia contra o Espírito Santo era a impenitência final, ou seja, a recusa de aceitar o perdão de Deus até a morte. Já Tomás de Aquino, um dos maiores teólogos da Igreja Católica, considerava que esse pecado consistia em desprezar deliberadamente a graça concedida pelo Espírito Santo. Para nós hoje, o que isso significa? Significa que devemos estar atentos à nossa relação com Deus e à obra do Espírito Santo em nossas vidas. Precisamos ser receptivos e não endurecer nossos corações contra as verdades espirituais. Isso nos leva a uma reflexão pessoal profunda.
Como temos respondido ao chamado de Deus em nossas vidas? Estamos abertos ao seu Espírito? Vamos nos aprofundar um pouco mais. Quando pensamos na obra do Espírito Santo, é importante lembrar que ele é o Consolador, o guia e o que nos conduz à verdade. Em João, capítulo 16, versículos 8 a 11, Jesus fala sobre o papel do Espírito Santo. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai, e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. A obra do Espírito Santo é essencial para a nossa compreensão do pecado e da justiça. Portanto, a blasfêmia contra o Espírito Santo é a recusa de aceitar essa verdade e se submeter à obra redentora de Deus. É viver em oposição ao Espírito, negando sua presença e influência. Essa atitude nos afasta do perdão e da graça de Deus, não porque Deus não queira perdoar, mas porque nós mesmos nos afastamos deliberadamente do seu perdão. Para finalizar essa reflexão, vamos pensar em uma aplicação prática. Como podemos evitar cair na blasfêmia contra o Espírito Santo? Primeiro, precisamos cultivar um coração aberto e receptivo à verdade de Deus. Devemos estar dispostos a ouvir e seguir a orientação do Espírito Santo. Segundo, é importante buscar uma relação íntima com Deus através da oração, leitura da Bíblia e participação na comunidade de fé. Estar em comunhão com outros crentes nos ajuda a manter nossa fé viva e vibrante. E por último, precisamos reconhecer nossas falhas e pedir perdão a Deus com um coração sincero, confiando em sua misericórdia e graça. Vimos que o pecado imperdoável é a blasfêmia contra o Espírito Santo, que é a rejeição contínua e consciente da obra de Deus. É um tema sério que nos leva a refletir sobre a importância de estarmos abertos ao Espírito Santo e à sua obra em nossas vidas. O perdão é um tema central no cristianismo e entender mais sobre ele pode nos ajudar a viver vidas mais plenas e compassivas. Gostaria de ouvir suas opiniões sobre este tema nos comentários. Você já tinha ouvido falar sobre o pecado imperdoável? O que pensa sobre isso? E não se esqueça, se você gostou deste vídeo, curta, inscreva-se no canal e compartilhe com seus amigos. Até a próxima, pessoal. Fiquem com Deus.